Bom dia, irmãos, graça e paz, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sejam bem nesse sabadão, dia 13 de novembro de 2021. Gente, que coisa, a gente já está no final do ano. Semana passada ainda falei isso, um pouquinho, já chegamos praticamente no finalzinho do ano, falta só um mês. Como o tempo passa rápido, não é verdade? Bom, enquanto isso, o que eu quero pedir é que você possa compartilhar o nosso Café com os Apóstolos nessa manhã, né, de sabadão, um cafezinho gostoso. E você pode saborear comigo enquanto você está aqui nessa manhã gostosa aí de sábado. Compartilhe, se possível, nos grupos do seu WhatsApp, compartilhar no seu Facebook, nós estamos aqui pelo Facebook, compartilhar para alguns amigos, convidar. Hoje nós temos uma palavra maravilhosa de Deus, da parte de Deus para você, para mim, para todos nós. Antes eu quero orar, quero agradecer a Deus pela sua vida, para você que está entrando agora aí, seja bem-vindo, meu querido, seja bem-vinda, minha querida. Estou muito feliz pela presença de cada um de vocês aqui, né? Vamos orar? Vamos pedir para o Senhor abençoar esse tempo, esse momento aí que vamos compartilhar a palavra dele? Querido Deus, nessa manhã te damos graças por esse tempo que estamos juntos aqui com os meus irmãos. Eu te agradeço, Senhor, eu te louvo, que o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. E neste momento eu quero clamar a tua presença sobre cada lar, sobre cada vida, sobre cada família que está atentamente adentrando aqui agora a esta rede social para estar compartilhando uma parte da tua palavra junto com os meus irmãos. Eu agradeço por cada um deles e eu oro que de uma forma muito especial o Senhor venha nos visitar, o Senhor venha falar conosco nesse momento. Fale cada coração, transborde a tua presença sobre nós. Nós precisamos do Senhor nesse dia, nós precisamos do Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vou colocar um cântico aqui, para variar, um cântico aí já faz um bom tempo, a gente não canta ele inclusive na igreja, a gente não canta já faz tempo esse cântico. É um cântico, claro, do Diante do Trono, que eu amo Diante do Trono, eu sempre falo por aqui que eu gosto mesmo, Ana Paula Valadão, gosto do Diante do Trono, e a gente vai adorar a Deus com esse cântico muito antigo, a gente não canta faz tempo, tá? É uma dica aí, Rafa, Lele, pessoal do Ministério de Louvor, para poder colocar esse cântico pra gente. Vamos lá? Vamos adorar o Senhor com ele? Aumenta o volume aí do seu celular para você adorar o Senhor comigo. Eu jamais serei o mesmo. Esse é o cântico que nós vamos cantar em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Eu jamais serei o mesmo. Sim, Senhor. A porta fechei, não volto atrás. Para sempre estamos contigo, Jesus. Completarei e eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. A porta fechei, não volto atrás. A minha carreira completarei e eu jamais serei o mesmo. Como o fogo arde em mim, Rio poderoso inunda-me, destruindo as trevas, queima todo o mal e acende a chama que glorifica a ti nas maiores alturas. Eu quero viver, Senhor, opera em mim a glória de Deus, enche o meu ser e eu jamais serei o mesmo. Aleluia. Como o fogo arde em mim, Rio poderoso inunda-me, inunda do Senhor, queima todo o mal e acende a chama que glorifica a ti
destruindo as trevas, queima todo o mal e acende a chama que glorifica a ti. Como fogo arde em mim, Rio poderoso inunda-me, destruindo as trevas, queima todo o mal e acende a chama e glorifica. Declare-se comigo: eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. A porta fechei, não volto atrás. A minha carreira completarei e eu jamais serei o mesmo. E eu jamais serei o mesmo. E eu jamais serei o mesmo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, eu gosto dessa música, hein, irmãos? Música antiga, ela fala: eu jamais serei o mesmo. A porta fechei, não volto atrás. Quantas pessoas, né, infelizmente, não têm cumprido o que essa música diz, talvez tenham deixado o Evangelho, tenham abandonado o Senhor. Às vezes eu me pergunto se essas pessoas um dia foram salvas, né? A gente não pode julgar, mas quando alguém experimenta a graça de Deus, não tem como abandonar, não é verdade? Não tem como, é humanamente impossível a gente abandonar a graça de Deus. Hoje eu quero ler um livro de Romanos capítulo 1, estava lendo essa semana com a Loide em casa. Eu quero ler um pedacinho do capítulo 1 de Romanos. É um livro, é um texto, né, muito pesado, que tem umas verdades muito pesadas para os dias de hoje, né? Eu não vou fazer algo bem minucioso aqui, até porque o nosso tempo não dá. Ele diz assim, olha: sim, capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículo 21. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram, nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Isso estava acontecendo lá no passado, como está acontecendo hoje também. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Por isso, Deus os entregou. Por que Deus os entregou? Porque eles abandonaram a Deus, Deus entregou eles, né? Deus entregou aos desejos pecaminosos do seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis. É isso que dá quem abandona Deus, né? E degradantes com o próprio corpo. Trocaram as verdades de Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Por isso Deus entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam-se em desejos uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens, e em decorrência desse pecado sofreram em si o castigo que mereciam, uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil. É o que as pessoas fazem hoje, né? Tem muitas pessoas que desacreditaram e acham que é inútil. Olha o que aconteceu, porque as pessoas consideraram que conhecer a Deus é algo inútil. O próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. Então Deus deixou. Por quê? Porque o pensamento deles estava obscurecido, estava totalmente torto, né? A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade: pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícias e fofocas. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes, inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais. Não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia. Por fim, ele termina assim no versículo 32. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-las.
e o que é pior, incentivam outros a também fazê-lo. Gente, semana passada nós falamos um pouquinho sobre a igreja, porque no dia 31 de outubro, né, a gente comemora aí a Reforma Protestante. Eu me lembro que eu falei um pouquinho sobre a igreja, sobre o período, né? Sobre as perseguições que a igreja passa. O pecado sempre tentou entrar dentro da igreja, algo que sempre foi assim, as perseguições, e que hoje as perseguições estavam sendo de forma diferente, perseguições ideológicas, né? E que às vezes vai chegar um momento, com certeza, como já tem chegado, que as pessoas não conseguem ouvir a Bíblia. Não consegue. E aqui quando a gente lê, parece que a gente está falando da nossa época de hoje. E é interessante, irmãos, que isso aqui estava acontecendo lá atrás. Ou seja, olha, as pessoas estavam cheias de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia e tal. Tanta coisa, né? E aí ele encerra que o pior é que eles, além deles cometerem os pecados, eles incentivam outros a fazerem. Parece que a gente está falando do nosso mundo, não é verdade? Né? Tudo isso que eu falei aqui, esses pecados que essas pessoas cometem, né? Que eu acabei de citar aqui no versículo 29, parece que está hoje, porque antigamente era assim, ou seja, a igreja de antigamente, lá quando foi escrito em Romanos, ela já estava passando por isso, as pessoas, o ser humano, a humanidade estava tão caída quanto está hoje, talvez hoje muito pior, porque hoje além dela estar caída, né, no sentido real, né, na questão aí da idoneidade, na questão da moral, essas mesmas coisas fora da palavra de Deus estão passando para as regras, para leis que estão sendo aprovadas. Talvez essa é a diferença de antes, mas é tudo a mesma coisa. Então o passado com hoje, a humanidade ela sempre foi caída, irmãos, e a pessoa só se levanta se ela está com Deus. E esse é o meu desafio aqui para você. A humanidade ela sempre esteve caída depois de Adão e Eva, e ela inventa formas de pecar. Ele colocou aqui, né, uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil. As pessoas têm feito isso hoje. Tem quantas pessoas desacreditam de Deus ou meio acreditam somente naquilo que elas acreditam que para elas é bom e dispensam o que é ruim. Aí, porque as pessoas desacreditavam de Deus, né, consideraram que ele era inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar. É o que a gente vê hoje. As pessoas longe de Deus, as pessoas distantes de Deus, elas pensam de forma tão inútil, tão desprezível, elas tratam as coisas de Deus de forma tão horrível, elas tratam o próprio Deus, né? Na verdade, quando acreditam em Deus, né? A gente vê tantas coisas aí de pessoas fazendo atos torpes na frente de igrejas, igreja evangélica, igreja católica, não importa, são todas cristãos, são cristianismo, né? Fazendo coisas que Deus, aqui é a prova que Deus entregou elas a um modo inútil de pensar, deixando que elas fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. É tudo permissão de Deus, porque elas abandonaram a Deus. Mas não deve ser assim, irmãos, comigo e com você. Não deve ser assim com a gente. A nossa forma de pensar tem que ser uma forma renovada, né? A Bíblia diz assim que a gente tem que renovar a nossa forma de pensar. Para quê? Aí a Bíblia continua no versículo, para que a gente possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Né? Hoje à noite nós vamos fazer o Connect Casais, né? E uma das coisas que nós falamos, né? Nós com as pessoas, eu tenho mandado mensagem para as pessoas, que essa semana no grupo do Connect, né? O Orlandinho postou uma pesquisa muito interessante, uns dados, né? E olha que interessante que nos últimos 10 anos, queridos, o número de divórcios dobrou de 2000 lá atrás, né, que nós estamos aqui em 2021, 2011 a 2021, né, o número de divórcios dobrou. Hoje, atualmente, o número de divórcios corresponde a 1/3 dos casamentos. E sabe o que é pior disso tudo? A pesquisa aqui, né, que a gente coloca, ela aponta, né, algumas coisas que podem acontecer, algumas tendências. Geralmente eles acertam nas tendências. E a tendência é que daqui 10 anos, 40 a 50% dos casamentos vão terminar em divórcio. Hoje, atualmente, a cada 1 milhão de casamentos, 300 mil casamentos ficam em divórcio. Um número assustador. Irmãos, daqui a 10 anos a tendência é que de 1 milhão de casamentos, 500 mil vai em divórcio. Ou seja, esse dado, ele simplesmente só comprova pra gente aquilo que a gente tem falado da humanidade está caída. Humanidade sem Deus dá nisso, irmãos. Dá todas essas porcariadas aqui, discórdia, engano, inveja, homicídio, divórcio. E a gente, hoje à noite, nós vamos falar na Connect Casais, né? Que o divórcio, gente, não vamos falar de divórcio hoje à noite, né, na Connect Casais. Eu estou falando que o homem caído acontece isso. Nós vamos falar de
fazer uma comparação sobre o Titanic, que um coração também gelado pode afundar o casamento. E um coração de pecado pode afundar a vida da pessoa. E a gente tem visto isso. E como eu falei agora há pouco, não convém que sejamos assim. Eu e você somos nascidos de Deus. Nós não acabamos de cantar: eu jamais serei o mesmo, a porta fechei, não volto atrás. Então não posso voltar atrás. É como vomitar e comer o vômito, como muitas pessoas têm feito. Mas o mundo é assim, ele jaz no maligno. Deus entregou, né? A Bíblia diz: não tem entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição alguma. Irmãos, esse é o nosso mundo. Olha, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos, inventam novas maneiras de pecar e desobedecem seus pais. Isso tudo, gente, estava acontecendo antigamente e acontece nos nossos dias. Ou seja, a humanidade caída, ela só está, talvez, colocando como leis o pecado, como se as pessoas estão autorizadas a pecar por conta da lei e não seja algo errado. E a Bíblia sempre vai acusar isso como pecado. A Bíblia sempre vai colocar aqui, né, quebrando promessa, não tem entendimento, não tem afeição. E aí inventam novas maneiras de pecar. Que mundo é esse, irmãos? Esse é o mundo que a gente está, e é um mundo que nós, como igreja, mais do que nunca, precisamos brilhar. Na época dos apóstolos, eles brilharam. A igreja, como eu falei na semana passada, ela se multiplicou com perseguições as mais diversas. Nós vamos passar, estamos passando, e a tendência é que aumente as perseguições. Por isso que nós temos que estar mais arraigados ao Senhor, arraigados à palavra dele, buscando ao Senhor. Estamos estando mais próximos, cada vez mais de Deus, porque aquele que tiver frio, mais ou menos, não vai aguentar as perseguições. As perseguições, como eu disse hoje, não são perseguições que vão te matar, né? Até sim, nos mundos dos países aí, onde existem outras religiões que perseguem cristãos, né? São outros 500, né? Morrem mesmo. Mas aqui não, aqui é perseguição ideológica, é cadeia, é perseguição na internet, é fake news, né? É isso que tem virado. O nosso mundo está de cabeça para baixo, mas nós temos que brilhar como os apóstolos brilharam, como a igreja primitiva brilharam. Olha o que o Senhor diz, ele finaliza: sabem que de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas, todas essas, né, merecem morrer, mas ainda assim continuam a praticá-las, mesmo sabendo que está errado, mesmo sabendo que é pecado, continuam a praticar elas, né? E diz aqui, e o que é pior, incentivam outros a também fazê-lo. É interessante que a gente vê isso muito, né, no nosso mundo de hoje. As pessoas não estão conseguindo mais pecar sozinhas, elas têm que incentivar outros. Isso não tem nada a ver, isso não tem problema, isso daí é caretice, faz isso que não tem problema, né? Isso não tem, essa palavra não tem nada a ver, é a palavra dos infernos, né? Que pelo amor de Deus, nós não podemos deixar que entre na igreja, e nós temos que fazer com que a igreja chegue a essas pessoas com a palavra. Não importa se as pessoas vão gostar ou deixar de gostar, é a palavra de Deus, é o que Deus coloca. E as pessoas hoje, elas mudaram a verdade de Deus. Aquilo que é para Deus é verdade, para as pessoas é invenção, é mentira. Mas eu e você continuamos acreditando na palavra de Deus. A gente não acredita no que esse mundo prega. O mundo nos jaz no maligno. Então vamos brilhar, irmãos, como igreja. A igreja sempre brilhou, foi perseguida, mas sempre brilhou. Vamos continuar brilhando, vamos continuar firme e forte, vamos continuar buscando o Senhor, vamos continuar cheios da presença de Deus, vamos continuar praticando a palavra de Deus. Como eu disse, a gente não pode ser o mesmo se eu experimento a Deus. Eu questiono cristãos que estão dentro da igreja e que estão praticando pecado. É questionável, porque se eu tenho um relacionamento com Deus, eu não posso ser mais o mesmo. E esse é o meu desafio para você hoje. Deixa o Espírito Santo transformar você, meu querido. Deixa o Espírito Santo falar no seu coração. Deixa ele transformar você. Deixa ele fazer a obra que ele tem para você na sua vida, né? Para que de uma forma muito especial você possa simplesmente viver a vontade de Deus. Viva a vontade de Deus. Viva o propósito de Deus aqui nessa terra. Eu quero orar com você. Eu quero abençoar você nessa manhã. Eu quero pedir que o Senhor possa te abençoar, possa capacitar você e fazer com que você viva uma vida que brilhe diante de um mundo tão cheio de trevas. Não é verdade? Vamos orar? Quero abençoar você em nome de Jesus. Coloquei aqui um sonhozinho de fundo novamente para a gente poder orar. Vamos orar. Coloque sua vida diante de Deus. Coloque sua vida na presença de Deus. A gente vai orar agora. Vamos orar? Eu jamais serei o mesmo, querido. Não tem como ser o mesmo. Não tem. Impossível se termos uma experiência com Deus. Senhor, abençoa os meus irmãos como igreja,
como igreja do Senhor, que sejam fortes, que sejam valentes, num mundo, como Romanos diz, cheio de pecado, que inventam novas maneiras de pecar, que desobedecem, que não têm afeição, que quebram promessas, mas nós temos entendimento que nós temos que te servir, mas porque te amamos, porque queremos. Eu abençoo os meus irmãos, eu abençoo a vida de cada um deles, de cada um que está aqui conosco nesta manhã. Toma na tua presença, Senhor, aviva o nosso coração, para que sejamos uma igreja que brilhe em meio a uma geração tão má, tão perversa, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos brilhar. Vamos brilhar. Hoje à noite eu quero convidar você que é um jovem casal para estar na Connect Casais. É uma parte da rede juvenil que trabalha com jovens casados. E eu quero te convidar a estar com a gente. Nós vamos falar um tema, até falei tanto esse tema aqui, gente, que agora eu tenho que procurar ele aqui, nem me lembro mais. É um tema tão propício que a gente fez uma comparação, né, com o Titanic, com a própria história do Titanic. Olha só, um coração de gelo pode afundar um amor do tamanho do Titanic. Um coração de gelo pode afundar um amor do tamanho do Titanic. Você está convidado. Se você quiser entrar no combo que os casais vão estar aí na nossa noite do pastel, que também é hoje, o nosso combo aí é R$18, 2 pastéis e um refrigerante de 600 ml pra gente. Os demais vão estar tomando refrigerante em copa, parece que vai ser assim. E nós vamos estar no refrigerantezinho de garrafa aí pra gente. Hoje você está convidado, se você é casado, a estar às 7h30 da noite lá na igreja. Se você não é casado ou se você não vai participar conosco, participe pelo menos, você que é jovem, adolescente, adulto, terceira idade. Estou sabendo aí que a Rede Diamante vai estar em peso hoje à noite na festa do pastel. Começa às 19 horas e vai até 23 horas. Vai ser um momento gostoso, um momento que tem um somzinho lá no fundo, lá em cima. Vai ser bem bacana. Esperamos vocês hoje aí para a nossa festa do pastel e para os casais jovens. Para as 19h30, a nossa Connect Casais. Bom, amanhã nós temos o nosso culto e ceia do Senhor às 10 horas da manhã e ao meio-dia. Está convidado a estar com a gente amanhã nesse domingão aí, 14 de novembro. Dia 15 é um feriadão, aproveite bastante para poder descansar um pouquinho no feriado, que é bem gostoso. Deus abençoe. Obrigado aí por estar comigo. Deus abençoe você. Hoje eu não falei para quem está entrando aí, quem veio, quem está participando com a gente, ficaram lá para trás. Eu não quero cometer injustiça, então não vou falar. Deus abençoe a todos. Muito obrigado por estar comigo. Nos encontramos hoje à noite ou amanhã em um dos cultos. Um beijo. Até mais.